Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos falar sobre as novidades da reforma da lei de arbitragem. Fica aqui com a gente e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado pela sua audiência, sou Asdrubal Júnior. Vamos falar hoje sobre a reforma da lei de arbitragem, as novidades trazidas e introduzidas pela Lei 13.129 de 2015, publicada em 26 de maio de 2015, que entrará em vigor agora no final de julho de 2015. Para falar sobre esse tema, eu trouxe o professor dos professores, professor José Francisco Carrali. Tudo que eu sei eu aprendi lendo os livros dele, assistindo as palestras, então esse é o cara. Com certeza a contribuição que ele vai trazer aqui para o nosso programa, você vai ver que é profunda e muito rica. Tenho certeza também que a lei de arbitragem nova, ou seja, a reforma da lei de arbitragem, trouxe novidades muito interessantes que nasceram de um trabalho que o professor Carrali conduziu e presidiu na PUC de São Paulo, por onde ele é mestre e doutor, professor lá do mestrado, doutorado, ou seja, atua e tem uma atuação muito importante, dirige grupos de estudo lá, e esses grupos de estudo apresentaram propostas e sugestões para a comissão de juristas que estava trabalhando na elaboração do projeto de reforma da lei de arbitragem, assim como em todas as discussões que se desenvolveram para a criação do novo CPC, também tem contribuições nascidas da cabeça desse professor e da sua equipe de pupilos muito qualificada lá da PUC de São Paulo. Então, professor Carrali, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite de poder dar a sua contribuição aqui para o Momento Arbitragem. Nos sentimos orgulhosos e eu tenho certeza que todos que nos assistirem vão confirmar isso com as suas palavras. Obrigado mais uma vez. Doutor Asdrubal, uma satisfação enorme vir nesse programa que já é um sucesso, já inclusive indico para os meus alunos, para os meus amigos, é muito bom estar aqui. Estava mesmo em falta consigo, mas a rotina, o dia a dia, acaba comprometendo muito o nosso tempo. Então, uma alegria enorme, principalmente falar agora sobre esta lei, que nós falamos já até de lei de aprimoramento da lei de arbitragem. Ela fez alguns ajustes cosméticos, sem muito significado, outros um pouquinho mais profundos, mas o que eu acho muito importante dessa lei, acho que a principal característica dessa lei, doutor Asdrubal, é que ela no final manteve a essência da lei de arbitragem, uma lei muito boa, ela manteve a essência da lei de 96. Esse eu acho o principal aspecto que nós temos nesta reforma da lei de arbitragem, ou o que eu gosto de falar nesse aprimoramento da lei de arbitragem. Perfeito. Professor, vamos dar uma geral para que as pessoas que estão nos assistindo sobre os pontos principais que essa reforma que foi trazida pela Lei 13.129 de 2015 imprimiu à lei de arbitragem. Quais são os pontos centrais que foram apresentados? Eu costumo dividir uma referência a esta reforma, a esse aprimoramento, em dois aspectos. Primeiro, em relação às questões temáticas, arbitragem temática. Há temas que esta reforma introduziu na lei de arbitragem. E depois algumas questões processuais, ou em relação ao procedimento e à comunicação do juízo arbitral com o juízo estatal. Na questão temática, até esperava-se um avanço maior na lei, mas houve o veto. Aliás, a lei foi aprovada, mas houve o veto da presidente. O projeto era mais ousado? Era mais ousado, mais corajoso, eu diria muito mais moderno, mas nós tivemos dois vetos importantes da presidente da República, na presidência da República, em relação à arbitragem das relações de consumo e na arbitragem trabalhista. Eu, particularmente, acho que o projeto estava adequado, a lei estava adequada, que foi aprovada. Na verdade, os pontos que levaram ao veto, eu lendo os fundamentos, me parece que foram infelizes, inclusive sobre o que eles se preocupavam, porque a suposta proteção ao consumidor e ao trabalhador, que estaria em tese em ameaças com a proposta, é absolutamente infundada. Estava dando ao trabalhador e ao consumidor um novo direito, e não subtraindo dele um direito. Exatamente. Principalmente no aspecto do consumo, das relações de consumo,
a proposta aprovada, ela era muito clara, falava se o consumidor tomar a iniciativa da instauração do procedimento arbitral ou se concordar com a instauração do procedimento arbitral, ou seja, o consumidor estaria garantido, bastaria ele falar, não quero, mesmo tendo assinado lá atrás uma convenção, bastaria no momento ele falar, não quero, que iria para o judiciário. Então, nós tínhamos o consumidor garantido, ele teria opção depois, lá na frente. A obrigatória para o fornecedor. Sim, e era facultativa para o consumidor. Exatamente, ela vincula o fornecedor, o que é muito bom. Porque muitas vezes, num procedimento arbitral, o resultado pró-consumidor é expressivo, ele tem vantagens. Tem vantagens, né? Com a rapidez, por exemplo. Então, esse é um aspecto importante. E quando nós falamos de consumidor, a lei ela não estava pensando naquele consumidor de produtos imediatos, de pequeno valor, mas nós temos que imaginar que nós temos consumidores, por exemplo, que são adquirentes em São Paulo, um apartamento de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Então, são consumidores que já têm, talvez, aí até uma orientação de advogados que poderiam, sim, querer até uma tutela na arbitragem. E a jurisprudência ela já atende essa expectativa. O que é curioso é o seguinte, o artigo foi vetado, então volta como era antes. E como que era antes? Nós já tínhamos algumas decisões de nossos tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admitindo nessas situações uma arbitragem, mesmo tendo uma relação de consumo. Na verdade, o que fez a lei é deixar bem claro e em benefício do consumidor, dizendo que o consumidor teria o direito de mudar de ideia lá na frente. Isso foi vetado. Então, nós voltamos ao que era antes, mas antes já, em algumas situações específicas, já se admitia a arbitragem. Eu vou só abrir um parênteses aqui para fazer um registro para você que está nos assistindo. Estamos aqui na primeira Conferência Nacional de Arbitragem e Mediação, realizado pela CACB, CBMAI e SEBRAMAR em Brasília, no dia 12 e 13 de junho. E eu estou fazendo essa referência de data por duas razões. A primeira delas, porque a gente está falando de um assunto que, quando o vídeo for ao ar, pode ser que tenha tido alguma novidade, porque o Congresso ainda vai discutir os vetos dados pela presidente, pode derrubar esses vetos, e a gente torce aqui que derrube mesmo os vetos, embora a gente saiba da complexidade política que é isso. E o segundo motivo é porque foi aqui que eu capturei o professor para a gente poder dar entrevista, aproveitando que ele é um dos painelistas aqui no evento. Mas vamos em frente sobre as outras novidades. E isso também tem outro lado, vai me impedir de falar muito, de ter uma conversa muito longa aqui, que daqui a pouco eu tenho que retomar os nossos trabalhos. E a propósito exatamente do Congresso de hoje, uma alteração que, no meu entender, também foi positiva, embora não considero que tenha sido extremamente necessária, foi deixar bem clara a possibilidade de arbitragem na administração pública direta e indireta, tratando-se de direito patrimonial disponível, como já se fazia. Foi muito positivo na lei, foi que ela estabeleceu quem que assina a convenção, é quem assina o contrato. Então ela deu até um norte aí bem adequado. Ela deu mais segurança ao administrador, que antes ficava temeroso se ia por esse caminho ou não, uma vez que a lei dos contratos administrativos não tratava isso expressamente. Não só o administrador, como também para o investidor, porque nós, quando pensamos em algumas obras, nós pensamos também que tem investimento externo. Isso dá uma segurança para o investidor, saber que uma convenção de arbitragem, uma cláusula de arbitragem que foi incluída, ela está lá com chance de ser efetivada, que esse é um aspecto muito importante. Mas retomando a questão dos termos que foram tratados. Então tem esse da administração pública, então consta da lei. Infelizmente, consumidor foi vetado. Trabalhista era muito pontual, porque era para diretor, estatutário, então era só uma categoria muito específica. Mesmo assim foi vetado, mas nós temos ainda que foi aprovado, foi uma arbitragem que foi estabelecida alguns critérios para arbitragem de direito societário, que tinha uma discussão, aí é muito mais polêmico, precisaria de muito mais tempo para esclarecer, para bater um papo sobre isso, mas tinha lá uma discussão se a alteração de um estatuto para a inclusão da cláusula compromissória se precisaria ou não de maioria. E a lei deixou claro, não, agora prevalece a maioria, mas dá direito ao minoritário, isso é muito importante, dá direito ao minoritário de pedir a retirada da empresa. Então aqui, se fosse falar desse assunto, perderia muito tempo, mas no modo geral foi muito positiva também essa alteração. Então esse é o primeiro aspecto, a arbitragem temática, esta reforma, esse aprimoramento no que
não foi vetado, ele praticamente resolve a questão da administração pública e resolve a arbitragem também nessas questões de direito societário, que existia no direito societário mais polêmica a respeito. Na administração pública estava um pouco mais tranquila. Mas nós temos também questões procedimentais e questões processuais, que eu acho bem interessante fazer uma referência. A primeira delas é em relação à prescrição. Existia uma dúvida, afinal, a instauração no procedimento arbitral interrompe ou não interrompe a prescrição? E nesse aspecto, esta reforma introduziu um parágrafo na lei deixando bem clara: a instauração do procedimento arbitral interrompe a prescrição. Foi além, disse ainda, mesmo que o procedimento venha a ser concluído pela ausência de jurisdição da arbitragem do juiz arbitral. Mesmo que a arbitragem diga que não era para ser por arbitragem. Que não era para ser por arbitragem. No exercício daquele princípio de competência que cabe ao árbitro, até de ofício. Mesmo que fale, olha, a matéria não é arbitrável. Bom, mas se teve esse procedimento, aquela iniciativa interrompeu a prescrição. Uma pena que não foi além esse dispositivo, porque nós sabemos, embora seja um pouco mais raro, que a arbitragem ela pode começar de outras formas, por exemplo, a assinatura de um compromisso arbitral ou a ação de instituição da arbitragem, numa cláusula vazia, pelo artigo 6º, pelo artigo 7º, que ainda passa pelo judiciário. Tem umas situações que a lei não tratou, mas eu faria... Não tratou e que ainda daria para discutir se interrompe lá atrás ou não. É, mas eu acho que até aí por uma questão de interpretação. Acho que a melhor exegese, a melhor interpretação desse dispositivo leva à seguinte conclusão: qualquer iniciativa da parte de iniciar o procedimento de arbitragem, que às vezes é com uma troca de correspondência. Uma troca de correspondência. A notificação para marcar a reunião, para poder definir os termos de como vai ser a arbitragem. A assinatura do compromisso. Exatamente. Só essa correspondência, no meu entender, pelo espírito do artigo desse parágrafo, ele deve ser entendido como interruptivo da prescrição. Então é um detalhe, aí na verdade é um detalhe, mas pelo menos agora fala. Realmente esse efeito de um processo judicial também nós temos com a arbitragem. Então isso foi muito positivo. Outro ponto que teve foi a questão da interação do árbitro com o juiz. Esse sim. E esse realmente você tocou no assunto. Num ponto maravilhoso. Sim, esse tocou nesse assunto. Isso para mim é uma alegria saber que foi acolhida também nesta lei a tal carta arbitral. Nós inicialmente, como foi feita essa gentil referência pelo Dr. Asdrubal, em relação ao nosso trabalho na PUC, realmente nós lideramos um grupo de pesquisa nos trabalhos da reforma do Código de Processo Civil. E lá nós tomamos a iniciativa de oferecer como proposta esta criação da carta arbitral, que é a comunicação entre o juízo arbitral e o juízo estatal. Criamos ou propomos a criação, e foi aceita, de alguns elementos dessa comunicação, uma forma, uma certa formalidade para essa comunicação. Então ela tem uma formalidade. E foi muito bom porque no Código de Processo Civil foi incluído na parte que fala de cooperação entre juízos. Então, como eu tenho cooperação entre um juízo estatal e um juízo federal, como carta precatória, nós também teremos a carta arbitral. E, felizmente, agora, nessa reforma da lei de arbitragem, eles pegaram essa ideia e adotaram essa ideia. O Código de Processo Civil é um pouquinho mais amplo, ele fala inclusive de alguns requisitos dessa carta arbitral que nos parecem adequados, que nós fizemos a proposta. Por exemplo, tem que demonstrar que existe uma arbitragem, tem que demonstrar a convenção, a aceitação do árbitro, tem que demonstrar a decisão. Então tem alguns elementos que vão constar desta comunicação. E só para deixar claro, ou seja, essa é uma comunicação que, atendido esses requisitos formais que o CPC trouxe, que a lei de arbitragem acabou não descendo esses detalhes, mas o CPC desceu, atendido esses requisitos, não compete ao juiz entrar em mérito nenhum de discussão. É atender a solicitação. Vai fazer aquele cumpra-se, como ele faria numa carta precatória. Uma carta precatória. É atender a solicitação. Isso pode acontecer no cumprimento de uma liminar, por exemplo, uma liminar que tenha sido deferida uma tutela de urgência. Então faz o cumprimento desta liminar, tem que ser pelo judiciário. Então há uma solicitação e cumpre essa solicitação. Nós tivemos, felizmente, também o apoio da OAB do Rio de Janeiro e outras instituições apoiaram esses projetos e foi muito importante.
O próprio CONIMA também agora, no final, ele apoiou, porque existia uma dúvida se iria manter ou não. O CONIMA também tem uma participação muito importante em todo esse processo. Então esse é um elemento muito importante que eu acho que valeu a pena todo o trabalho na época de criação, de levar, de lutar por essa carta, por esse novo modelo de comunicação, porque hoje não existe. Tem esse ponto. Esse ponto da carta arbitral foi um capítulo introduzido na lei de arbitragem. Foi um capítulo introduzido na lei de arbitragem. Todinho tratando sobre isso. E o outro capítulo que também foi introduzido foi sobre as cautelares. Né? Sobre as cautelares, que parece até que o Dr. Tiago já comentou aqui. O Dr. Tiago Rodovalho já gravou um programa com a gente falando sobre isso. Cautelares. Uma pena que isso acontece, infelizmente, uma pena que esta reforma da lei de arbitragem, ela se referia ao código anterior. Então ela trouxe um modelo hoje já ultrapassado, já revogado, porque o novo Código de Processo Civil, ele traz uma nova roupagem ao Instituto. Ele fala de tutela provisória, que é como, e dentro de tutela provisória, que ele fala medidas de urgência, medidas antecipadas e tudo. Mudou a roupagem, mudou um pouco o Instituto. A lei, ela veio aí a destempo, infelizmente, mas não tira o brilho. Agora, esse aspecto da cautelar, eu digo que não interferiu muito, não vai interferir muito no nosso dia a dia, porque nós já tínhamos decisões dizendo exatamente o que se propôs agora no texto da reforma. Mas então, acabou dando mais segurança jurídica estando na lei, né? Dá um pouco mais de segurança, mas para falar a verdade, nós tínhamos decisões nesse sentido do STJ. Então já estava relativamente tranquilo. Isso no nosso dia a dia da arbitragem, tanto como advogado, como árbitro, como acompanhando o desenrolar dessas arbitragens, isso felizmente já estava tranquilo. Mas tem um outro ponto que também consta agora da lei, que é em relação nessas questões de confidencialidade, aí voltando ao que nós falamos no início, da administração pública, né? Que agora nós temos arbitragem envolvendo a administração pública, mas foi feito lá uma ressalva de que nessas situações, e aí entra um pouco de processo, a confidencialidade não existe, como também não se terá segredo de justiça ou sigilo depois que eventualmente essa questão vá para o judiciário. Então esse eu acho um ponto também relevante, um ponto importante. Perfeito. Acho que tem um outro ponto também, que é aquela questão de prever a possibilidade das sentenças parciais, que a doutrina já vinha reconhecendo, mas acabou pondo isso na lei, de que o árbitro pode emitir sentenças parciais e depois uma sentença final. Esse elemento foi positivo. Embora seja a prática mesmo, a maioria das instituições arbitrais tinha no seu regulamento, agora consta lá como lei. E indiretamente resolveu um outro problema, daí era um problema assim pontual. Admitindo a sentença parcial, a dúvida que sempre existia, inclusive com posições polarizadas, com divergência a respeito do assunto, é se o prazo para a ação de invalidação da sentença arbitral correria da sentença parcial ou da sentença definitiva, que há um hiato com certeza maior do que o prazo de 90 dias, que é o da propositura dessa ação de validação. E agora, pelo texto, dá a entender que 90 dias conta da sentença parcial no que for objeto dela. E depois, quando tiver a sentença definitiva, novos 90 dias para o que for objeto da sentença definitiva. Então, essa era uma questão duvidosa. A partir do momento que tratou da sentença parcial, também fez referência a esse prazo. Tem também um ponto interessante, que foi aquela questão das listas fechadas de árbitros, que as partes agora podem escolher o árbitro fora da lista. Conta um pouquinho para gente. Pode. Para falar a verdade, esse foi um dos pontos mais polêmicos nos trabalhos da comissão. Eu participei de audiência pública, participei de vários debates com os membros da comissão, e aí também estava polarizada a posição e acabou prevalecendo, desde o anteprojeto, essa orientação de que as partes podem afastar a regra do regulamento que impõe um árbitro de uma lista, a tal lista fechada. Mas tem uma margem aí boa nesse aspecto de também preservar a própria instituição. Por quê? Fala que passará por uma avaliação e aprovação da própria instituição. Então podem as partes sim fora da lista, mas a Câmara tem que validar esse nome. Tem que validar. Eu acho que ainda vai precisar ter uma construção sobre esse... Por como ela pode recusar o nome, sobre quais esse os tema, argumentos que ela pode usar para recusar. Exatamente. É um assunto um pouco mais tenso. Agora, o futuro dirá se será positiva ou não. De qualquer forma, acredito eu que, como rotina,
não se vai ter maior interferência na Câmara, não. Até o contrário, as pessoas procuram uma instituição arbitral, uma Câmara arbitral, só uma situação pela lista. A gente acaba escolhendo. Quando eu vou escolher uma instituição de arbitragem para indicar numa convenção, geralmente eu indico uma instituição que eu confio exatamente naquela lista. Então eu quero exatamente aquela lista. É claro que o que pode acontecer é que quando a parte escolhe a Câmara e põe na cláusula compromissória, você tem uma lista e quando o problema surge, às vezes anos depois, essa lista já não contempla os mesmos nomes, tem alterações. E aí, naturalmente, aquele perfil de árbitro que estava antes, que o animava a ter escolhido aquela Câmara, sai daquele grupo e ele fica tendente a querer escolher alguém de fora da lista para poder ter expertise e know-how suficiente para decidir um conflito daquela natureza. Né? Exatamente. Nesse aspecto, esta regra vem a favorecer. Falar, olha, a gente pensa numa lista, mas numa lista no momento que pode ser alterada. E hoje, como que é a situação? Que nós temos que lembrar também que hoje, de comum acordo, que aí pressupõe também que as partes de comum acordo vão excluir aquela vedação do regulamento. Mas hoje, de comum acordo, as partes também podem, por exemplo, eu quero um árbitro que não está mais naquela lista, as partes de comum acordo podem falar, então vamos atrás desse árbitro. Pode mudar, por exemplo, eu quero o Dr. Asdrubal. O Dr. Asdrubal integrava uma determinada instituição e eu escolhi aquela instituição em função do nome dele e de outros pares que estavam lá. Ele não está mais lá, as partes de comum acordo podem falar, não, então não quero mais essa instituição. Antes de iniciar o conflito, já escolher outra instituição. Sim, elas vão lá e fazem uma retificação daquela cláusula. Isso pode ser feito. Um aditivo à cláusula. Pode ser feito um aditivo. E eu já presenciei situações como essa, não por conta da lista, mas por um outro problema seríssimo que nós temos, do valor da arbitragem. Foi escolhida uma instituição arbitral que é excelente, é uma das 5 melhores que nós temos, porém com um custo alto. Para a discussão de todo o contrato, justificava aquele custo. Só um pedacinho a discussão era pequena, num pedacinho muito pequeno. E as partes ficaram com aquela dúvida, poxa, o que fazer agora para levar para uma arbitragem cara? Repactuaram. Conversa, repactuaram, pegaram uma outra instituição com árbitro único até. Perfeito. Por quê? Porque aqui o tribunal é sempre mais caro e tudo. Então, essa possibilidade hoje já existe. Se duas partes estão prévias a entrar no conflito. Até porque a arbitragem é pautada na autonomia da vontade. Na autonomia da vontade. Existe essa liberdade das partes em vários aspectos. Isso é muito positivo. Então, assim, nós já teríamos como contornar essa situação no passado. Mas existe, vamos ver, né? Agora a lei está aí, vamos ver como que as instituições seguirão daqui para frente. Bom, a gente está chegando à parte final do nosso programa, até porque eu tenho que liberar o professor para não retardar a programação aqui do evento. E quero agradecer imensamente a sua gentil colaboração e tenho certeza que vocês gostaram muito, como eu gostei também, e recomendo a leitura do livro do nosso professor. Está em qual edição já, professor? Agora a 4ª está encerrando, eu estou terminando a 5ª edição, que deve sair agora em agosto. Já vai trazer a nova lei. A nova lei, Código de Processo Civil incorporado, que por enquanto eu trato como projeto. Exatamente. Na 4ª eu já trato como projeto. Agora, no comecinho de agosto, eu acho que já vai ter a 5ª edição com tudo incorporado. Que maravilha. Então, aguarda a 5ª edição agora em agosto. Professor, eu quero lhe dar a palavra para as suas considerações finais. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Minhas considerações finais só são de agradecimento por essa oportunidade e de cumprimentar o Dr. Asdrubal por esse momento de arbitragem que divulga muito o Instituto, mostra o Instituto, o lado bom do Instituto. Então aqui é só, no final, de agradecimento por essa oportunidade e de cumprimentos pela iniciativa, doutor. Muito obrigado. Então, e você também quero agradecer por sua audiência e lhe convidar para você assinar o nosso canal no YouTube. O link está aparecendo na sua tela. E se você quiser interagir comigo, mandar uma dúvida, uma crítica construtiva, uma sugestão de pauta, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Terei grande prazer de interagir contigo também. No mais, até o próximo programa. Grande abraço para você.